É tão bom nós estarmos na presença de Deus. Aleluia. Por estar na Glória a presença Deus. do Senhor. Aleluia. Lucas capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 35 e 38. Lucas capítulo 1. Quero trazer uma palavra com base em Deus, minha prioridade. Lucas capítulo 1, versículo 35 diz assim: E o anjo respondeu a Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e o ente santo que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Versículo de número 38. E disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que seja feito em mim a vontade do Senhor, conforme você tem dito. Então o anjo se despediu e foi embora. Aleluia. Queridos, todos nós estamos aqui diante de uma atitude que nós tomamos em relação ao nosso Deus. Essa atitude pode ser definida com uma palavra chamada prioridade. Prioridade para muitos é aquilo que é mais excelente, aquilo que é mais importante. Porém, o sentido da palavra prioridade quer dizer aquilo que vem antes, que vem primeiro. Até porque é uma palavra latina, prioritas. E esse termo quer dizer que antes de alguma coisa, tempo ou ordem, ou qualquer tipo de organização, existe algo que vem primeiro, que antecipa as demais coisas que virão. É importante nós tomarmos essa atitude e entendermos que vida cristã, servir a Deus ou se entregar a Cristo, é uma decisão pensada e muito séria. Por que, irmão Wigton? Porque nós temos uma personagem chamada Maria, que é a mãe de Jesus, do Jesus humano, e ela decidiu colocar Deus como prioridade. E ao colocar Deus como prioridade, a vida dessa mulher vai mudar drasticamente. Todo o planejamento que Maria teve, tudo aquilo que Maria planejou antes da visita desse anjo, vai mudar de uma forma completamente extraordinária. Eu quero ensinar algumas lições aqui para nós. Primeira lição: ao colocar Deus como prioridade, Maria entende que Deus está à frente do seu relacionamento. Porque no momento em que Maria aceita ser a mãe do Salvador, perceba, Maria está prometida em casamento a um homem. E qual homem entre nós iríamos acreditar em uma história dizer que a nossa esposa apareceu grávida do Espírito Santo? José era um homem justo, e não querendo difamar, decidiu se deixá-la secretamente. É um homem de bom coração, correto, mas pensou em deixá-la. Só que Maria entende que mesmo tendo a possibilidade de perder o seu relacionamento, ela decide colocar Deus como prioridade, porque entendeu que por mais amor que nós tenhamos ao nosso cônjuge, não estou dizendo para a separação, eu estou dizendo que o nosso cônjuge não está acima do amor e do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda lição: ao Maria ter Deus como prioridade, ela está assumindo correr riscos à sua integridade física. Porque no momento em que Maria aceita ser a mãe do Salvador, segundo Deuteronômio capítulo 22, versículo 22 e 23, se uma mulher aparecesse grávida e não sendo casada, e para piorar, não sendo com o seu prometido em casamento, deveria ser apedrejada. Então Maria está tendo Deus como prioridade. Parece uma expressão bonita, né? Cumpra-se em mim a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Mas ter Deus como prioridade é uma decisão pensada. Porque imagine um cenário, imagine-se que são colocados decretos em nossa nação: a partir de tal data o cristianismo é proibido na nossa nação brasileira. A partir de tal data é proibido realizar cultos públicos. Não é permitido mais o ajuntamento dos crentes.
A partir de tal data, os cristãos não poderão mais caminhar com a Bíblia e pregar a palavra do Senhor. Será que nós colocaríamos Deus como prioridade? Assumiríamos até mesmo sermos presos, levados a prisões, sendo tratados muitas vezes como escárnio perante a sociedade? Mas Maria entendeu, e como a igreja também entendeu durante a sua história, que ainda que seja apedrejada, que ainda que seja perseguida, que ainda que venha sofrer escárnios, o nosso Deus nunca nos deixará e abandonará o seu povo. Aleluia! Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para sofrermos algumas perseguições? Será que nós estamos preparados para sofrermos algumas afrontas de quem está ao nosso redor? Será que nós estamos verdadeiramente preparados para assumirmos até mesmo prisões, o cancelamento da sociedade, o escárnio daqueles que estão em nossa volta, tão somente para aceitarmos o projeto de Deus? Mas eu louvo ao Senhor, que apesar das lutas e dificuldades, ainda que nós possamos chorar aqui, o céu nos receberá de braços abertos. Ao colocar Deus como prioridade, ela está sujeita a ser tratada como vergonha da família, a receber o descrédito da sociedade e ter o seu futuro mudado drasticamente. E aqui eu encerro. Irmãos, vamos analisar uma situação hipotética. Isso não aconteceu e nem vai acontecer, é hipotético. Imagina que Maria não é a mãe de Jesus. Outra mulher vai ser escolhida para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Vamos supor que Jesus vai nascer 20 anos após Maria. Maria não vai precisar passar em ver o seu filho nascendo em uma estrebaria. Ela não vai sentir essa dor de ver o seu filho nascendo em uma manjedoura. Maria não vai precisar enfrentar, ter que fugir da sua cidade natal para o Egito porque estão perseguindo o menino. Maria não vai precisar passar por uma angústia de ver o seu filho desaparecido aos 12 anos, cerca de 3 dias desaparecido, e encontrar o seu filho no templo, ensinando aos doutores. Mas antes disso, ela angustiada, preocupada: onde está o meu filho? Ela não vai sofrer a dor de ver o seu filho aos 30 anos de idade sair de casa para exercer o ministério. Para piorar, ela não vai ver isso se ela não é a mãe do Salvador. Ela não precisaria ver Jesus esbofeteado, carregando uma cruz, um madeiro, ensanguentado, em uma via dolorosa, e vendo a multidão que aplaudiram o seu filho, agora dizendo: crucifica-o. Porque isso aconteceu porque decidiu colocar Deus como prioridade. Eu quero nos trazer uma lição de forma calma, pensada e reflexiva, para que você entenda. Ao colocar Deus como prioridade, você pode não saber o que vai passar, mas você precisa aceitar o processo. Ao nós colocarmos Deus como prioridade, podemos não saber o que vamos enfrentar, podemos não saber o rumo da nossa caminhada, mas aquele que começou em nós a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Eu quero que essa palavra toque no seu coração e no meu também, no nosso coração, para que a gente entenda que aquilo que você está enfrentando é tão somente por uma atitude que você decidiu tomar em relação a Deus. Parece que para nós cristãos é tudo mais difícil, mais complicado, mas é a maior quantidade de lutas, é muita prova, é muita peleja, mas isso é por causa que você decidiu colocar Deus como prioridade. Parece que enriquecer financeiramente é mais difícil, é porque você não quer ser um corrupto na sua empresa. Parece que para você ter um relacionamento abençoado, você percebe que é muita pressão, é porque você decidiu viver em santidade. Parece que o ministério é mais demorado, é porque você permitiu não ser aquele que puxa o tapete do outro. Porque você decidiu colocar Deus como prioridade. E quem coloca Deus como prioridade será honrado diante do Senhor. Última lição: pregador, eu fiquei meio desanimado com tanta prova, com tanta luta, com tanta peleja que você passou. Me deu um pouquinho de alegria, irmão, pelo amor de Deus. Vou lhe dizer, quando o anjo visita Maria, diz que descerá sobre ela
a virtude do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo a cobriria, e o ente santo que dela iria nascer seria chamado Filho de Deus. Então pega essa lição. A garantia que você tem de que aquilo que está gerado em você vai se realizar, vai chegar até o final, vai vir à existência, é porque aquilo que Deus está gerando em você não veio de obras humanas e nem fruto do acaso. O que está sendo gerado em você não veio de obras terrenas, mas veio unicamente do trono de Deus e do céu. Se alguém não acreditar na tua chamada, se alguém não acreditar que vai dar certo, que você será abençoado, ou que talvez alguém vai dizer, foi de repente o que aconteceu, não foi de repente, é porque o que está gerado em você não veio daqui de baixo, mas veio de uma visita do trono de Deus. Quem acredita nessa palavra? Agradeço a oportunidade.